Já. Boa noite, gente. Bom, essa vai ser a nossa revisão prática da MP3, tá bom? Vai ser gravada, mas vocês podem mandar qualquer dúvida por privado ou no grupo. Bom, a nossa primeira questão, a gente vai começar falando de coloração de grã. Vamos relembrar o que é a coloração de grã, né? Ela é usada para classificar as bactérias em gram-positivas ou gram-negativas. As gram-positivas são as bactérias roxinhas e gram-negativas são as rosas. Bom, dessa questão aqui, tá pedindo para vocês falarem o passo a passo do procedimento de coloração de grã. Então, vocês pausem o vídeo, respondam mentalmente para a gente responder agora, porque eu não vou dar tempo para responder. Pera, volta aí, slide. Pronto. Vamos lá. Primeiro, a gente aplica o cristal violeta e deixa por 1 minuto. O cristal violeta é aquele que vai dar aquela cor violeta, né? Violeta, roxa, azul, um azul assim, né? E a gente vai deixar por 1 minuto e depois a gente vai aplicar o Lugol. O Lugol é como se ele fosse fixar a cor nas bactérias gram-positivas. Fixar aquela cor roxa, tá bom? Ele fica lá por 1 minuto e a gente passa o descorante. O descorante, ele vai, vamos dizer assim, limpar as bactérias que não são para ser roxas, entendeu? Porque a gente aplicou o cristal violeta. Então, quem é para ser violeta, é violeta. E quem não é para ser, também fica violeta, porque a gente tá com roxo em tudo. Mas a gente vem com descorante para deixar só quem realmente é para ser violeta continuar com a cor. E o descorante vai descorar as outras. Acho que deu para entender. Porque aí depois a gente vem com a fucsina, que é rosa, que vai colorir as bactérias que são gram-negativas, né? Que são para ser rosa. A gente deixa por 40 segundos. Acho que deu para entender, né, gente? Cristal violeta, Lugol, descorante, fucsina. Na próxima questão, as próximas questões, na verdade, elas vão ser nesse estilo aqui, onde vai ter uma lâmina e vocês vão classificar o micro-organismo, né, a bactéria, morfologicamente, que é quanto à forma dela, e quanto à coloração de grã. Além de falar uma doença, né, onde esse micro-organismo está presente. Bom, nessa imagem aqui, lembrem de pausar o vídeo para vocês responderem, que agora vem a resposta. Pode passar slide. Nessa imagem aqui, a gente tem um bacilo gram-negativo. O bacilo, como a gente pode ver, ela tem essa formazinha, parece um tracinho, sabe? E ele é gram-negativo porque ele tá rosa, ok? E a gente vai encontrar bacilos gram-negativos lá na doença periodontal. Bem tranquilo, né, gente, essas questões? Pode passar para a próxima. Nessa daqui, o que é que vocês acham que é? São várias bolinhas na cor roxa. Por ser na cor roxa, pode passar para a resposta. A gente já sabe que é um gram-positivo. E como são várias bolinhas, são cocos. Então, coco gram-positivo. Que a gente pode achar na cárie. Na outra questão, a gente tem aqui, como a gente pode ver, o que é que vocês acham que é? Roxinho, azulado, dessa cor, já dá pra gente ver que é gram-positivo. E pela forminha que ela tem, é um bacilo. Pode passar para a resposta. Então, é um bacilo gram-positivo, que a gente pode encontrar na cárie de dentina. Ah, Milena, mas tu falou que o coco gram-positivo eu encontro na cárie, e agora tu tá falando que bacilo gram-positivo eu também encontro na cárie. Como assim? Bom, gente, vamos lembrar que a gente tem 2 tipos de cárie. A cárie de esmalte e a cárie de dentina. A cárie de esmalte, eu vou encontrar cocos gram-positivos, tipo S. mutans. Mas na cárie de dentina, a gente vai encontrar bacilos gram-positivos. Então, cuidado para não se confundir na hora da prova. Pode passar. Oi, gente. Vou falar agora sobre a parte de antibiograma. Então, vamos relembrar, né, o que é um antibiograma. O antibiograma, ele vai ser justamente esse exame que vai ajudar na identificação da sensibilidade da bactéria aos antibióticos. Então, vocês fizeram, né, essa prática
acho que vocês têm em mente mais ou menos como funciona. E é através dela que justamente o médico, ela vai conseguir indicar para o paciente o antibiótico que melhor vai funcionar para a infecção dele. Então, ele normalmente ele pode ser feito com amostra de sangue, de urina, em alguns casos também pode ser feito com a fezes, a saliva, como vocês fizeram na sala. E aí, o método utilizado, é importante que vocês saibam, porque ela pode cobrar, é o método de Kirby-Bauer, ou de difusão em disco. E aí, após o período de incubação, esses halos eles vão ser formados, né, ao redor do antibiótico, e eles devem ter seus raios medidos em milímetros com auxílio de uma régua comum ou de um paquímetro. Esse halo que vai ser formado vai ser justamente o que vai me ajudar a identificar qual é o melhor antibiótico para aquele caso, né? Então, pode passar aí, Dani. Então, após a coleta do material, né, a amostra ela vai ser cultivada em um meio que seja favorável ao desenvolvimento e multiplicação. Normalmente, essas bactérias, elas são formadas em cerca de 48 horas do início de cultura. Ou seja, esse método, ele é para crescimento rápido, não é para crescimento lento. E aí, depois da coleta, eu vou ver aí a formação do halo. Quando eu tenho a formação de um halo, significa que aquele antibiótico ele vai ser sensível para aquela bactéria. Se eu não tenho a formação de um halo, como vocês conseguem ver na imagem também, significa que vai ser resistente. Então, aquele antibiótico ele não vai ter muito uso para aquela infecção. Pode passar. Então, como é que pode cair na prova prática? E essas perguntas aqui são bem características. Eu acho que vocês vão até conseguem, né, identificar isso porque são as mesmas utilizadas na revisão que a professora usou, na revisão prática que a professora usou. E, gente, a revisão das professoras costuma cair idêntico à revisão da prova. Então, tenham isso em mente. Então, primeiramente, qual a finalidade do antibiograma? O método de Kirby-Bauer, ou de difusão em disco, ele vai ser uma análise quantitativa ou qualitativa. E eu peço para vocês citarem também duas limitações do antibiograma no método de difusão em disco. Então, 5 segundinhos aí para vocês fazerem e a gente olha as respostas. Pode passar. Então, qual a finalidade do antibiograma? O antibiograma ele vai servir justamente como uma orientação terapêutica. Ele que vai me dizer qual é o medicamento que vai ser mais eficaz para determinada bactéria. E eu vou determinar isso a partir de como? A partir da formação do halo, do diâmetro do halo. E eu pergunto também se ele é uma análise quantitativa ou qualitativa. No caso, vai ser uma análise qualitativa. Ela pode perguntar. E duas limitações do antibiograma nesse método de difusão em disco. Vai dizer justamente que eles não vão ser aplicáveis a micro-organismos de crescimento lento, né? Como eu disse para vocês, eles só vão funcionar a crescimento rápido, porque a partir de 48 horas eu já tenho a formação bacteriana, então isso aí é uma limitação. E esses antibióticos que eles podem se difundir lentamente no agar, e isso vai me mostrar resultados variáveis, resultados não confiáveis. Pode passar. Aí ela pode fazer ainda outras perguntas também. Aí nessa eu vou responder junto com vocês, mas tentem fazer também. Qual o antibiótico mais eficaz? Eu vou olhar isso a partir do tamanho do halo. Então, olhando para esse aí, eu consigo dizer claramente que é o 6, né? É o 6. Na prova, talvez ela nem bote tantos antibióticos como tem aí. Ela talvez bote menos, por causa do tempo e tal. Aí, segunda pergunta. Coloque em ordem crescente do menos eficaz para o mais eficaz. Essa questão está errada. Então, vamos colocar de ordem crescente do menos eficaz para o mais eficaz. Nesse caso aí seria 8, 7, 3, 1, 4, 2, 5 e 6. Vocês vão olhar a partir do tamanho do halo. Aí, baseado em que foi determinado o antibiótico mais eficaz e o menos eficaz?
a partir do tamanho do hálon, né? A partir do diâmetro do hálon. E aí o mais eficaz seria o 6 e o menos eficaz seria o 8, porque eu não tenho a formação de um hálon. Pode passar. Aí a professora também disse que pode cair uma questão de uma continha, né? A conta, no caso, é coisa fácil. Eu acho que ela até falou que vocês podiam levar a calculadora. Então, se vocês tiverem calculadora, levem. Mas se não, dá para fazer rapidinho. É uma questão de regra de 3 básica. Aí vamos tentar resolver essa aqui. Vocês têm que ir só em mente com aquela conversão de medidas, né? Então, um litro é 1000 milímetros. Então, vão sabendo disso. Aí a questão. Foi solicitado que uma aluna da Unicristos preparasse 273 milímetros do meio BHI água. No frasco do meio, o aluno encontrou a seguinte informação. Forma de preparo. Suspender 52 gramas do meio em 1 litro de água destilada. Mexer bem e dissolver o meio por aquecimento e frequentemente agitação. Ferver por 1 minuto até a completa dissolução, esterilizar em autoclave, tal. O meio preparado deve ser armazenado entre 8 graus Celsius a 5 graus Celsius. Quanto em gramas a aluna deve pesar para preparar a quantidade solicitada pelo professor. Então, dessa questão toda, desse texto todo, vocês vão levar apenas algumas informações, que é, eu preciso de 273 milímetros do meu BH agar, né, isso que ela quer, 273 milímetros, e eu tenho que para 52 gramas é 1 litro de água. Então, pode passar aí, Levi, pra gente ver como é que vai fazer. Ó, então é a regra de 3 simples. Então, para 52 gramas, eu tenho 1000 ml, né, que é 1 litro, e eu tenho X para 273 milímetros. Regra de 3, e aí eu tenho aí o valor. Talvez na prova ela nem bote um texto tão grande e tal, mas o cálculozinho é exatamente esse. E ela costuma cobrar na prova assim. Pode passar. Oi, gente, é o Levi aqui. Hoje eu vou falar para vocês, né, nossa revisão da NP3 da prova prática. Eu vou falar para vocês algo mais como vocês costumaram ver na prova prática anterior de vocês. Vai ser algumas lâminas. E aqui nós vamos ter lâminas de fungos e vírus, lâminas já mencionadas anteriormente, lâminas já vistas na NP2 de vocês, quando eu dei para vocês. Tanto eu quanto a professora, né, monitoria, no meu caso, de fungos, alguns vírus que as meninas falaram também. E aqui, nessa NP3, nós vamos ter duas lâminas que são de grande importância, que vocês sabem, que caiu na minha prova, caiu na prova da Monique, caiu na prova da Milena, e é o que comumente as professoras colocam no plano de ensino, para cair na prova NP3 de vocês, para vocês poderem diferenciar nessa prova prática, poderem entender do que se trata essas lâminas, certo? Então, a gente tem aqui uma lâmina. Essa lâmina, adiantando logo a vocês, é uma lâmina de vírus, certo? E nessa questão, assim como foi feito na primeira prova prática de vocês, a gente vai ter a amostra na lâmina grande, geralmente uma parte circulada, como a gente vê aí na parte superior à direita. E nós temos algumas questões que vocês vão ter que responder. Vou responder junto com vocês, certo? Fazer uma revisãozinha também do que se trata. E, enfim, ele está perguntando no item A qual é o efeito citopatológico do vírus na lâmina. Ou seja, ele já está dizendo que se trata de um vírus, né? Então, deixar vocês pensar um pouquinho, certo? Mas vocês deem pause aí e tentem responder. Com relação ao item A, o efeito citopatológico dos vírus na lâmina, a gente vai ter que é a coelocitose. No item B, ele pergunta qual o nome do micro-organismo que pode realizar esse efeito e nome da doença viral. O micro-organismo, no caso, o nome do micro-organismo é o HPV, e a gente vai ter o papiloma vírus. E efeitos citopatológicos dos vírus. Eu vou dar uma pequena resumida aqui, né? HPV, no caso, ele vai ser o papiloma vírus, como eu disse. A coelocitose ela é uma lesão relacionada a essa infecção causada pelo HPV.
ele vai ser um patógeno de diagnóstico da lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, causada pelo papilomavírus, né? O vírus da infecção humana. Vai ser identificado pelo aparecimento de células com grande halo perinuclear. A gente vai ver aqui, ó, no caso da lâmina, né? Um halo perinuclear aqui que a gente vai ter ao redor do núcleo, por isso se chama perinuclear. Coelotópticas, nas escamadas diferenciadas do epitélio escamoso, no caso. Nas camadas diferenciadas do epitélio escamoso. Esse tipo de lesão ele vai ser caracterizado por indicadores como indicação-chave da infecção subclínica do HPV relacionada ao câncer de colo de útero. Então, o aparecimento dessas lesões na imagem, no caso, né, quando a gente for fazer no paciente, ele vai ser um diagnóstico que vai diferenciar, no caso, vai nos dar a certeza da presença do vírus, do HPV. A gente vai ter o coilócito, no caso que essas células escamosas maduras com cavitação perinuclear bem demarcada, o halo, como eu disse para vocês, com condensação periférica do citoplasma. Então a gente vai ter os corpúsculos de inclusão, no caso, que a gente vai ter a presença aqui, como a gente consegue ver, né, esse pontinho mais vermelhinho aqui, próximo ao núcleo. Esse núcleo ele vai ser como se fosse bifurcado, no caso, vai ser dividido em dois. A gente vai ter a presença desse halo grande, e que vai ser próximo ao núcleo, no caso. E com relação aos outros efeitos citopatológicos do vírus, a gente vai ter 3 efeitos que são de grande importância, que pode cair tanto na prova teórica de vocês, quanto na prova prática de vocês, que a professora pode perguntar quais são esses efeitos causados pela infecção do vírus, que vão causar essa alteração no tecido, né? E no comportamento celular. Dentre esses efeitos, a gente vai ter a apoptose celular, que vai ser como se fosse a explosão da célula. A gente vai ter a destruição de componentes intracelulares obrigatórios. E a gente vai ter o bloqueio irreversível da mitose, que é um tipo de efeito citopatológico, no caso. Bastante comum, no caso, e bastante importante com relação ao vírus do HPV, no caso, de como ele vai agir na célula, né? Então, a partir do momento que ele infecta a célula presente, ela não vai ser mais possível, no caso, realizar mitose. Então, próxima lâmina. Aqui na próxima... aqui mostrando para vocês, né? No caso, as respostas. A gente vai ter, então, a presença da coilocitose, que é esse aspecto do vírus com essa característica perinuclear. A binucleação do núcleo da célula, no caso, que vai ser dividido em dois, causada pelo papilomavírus. E, como eu disse, né, apoptose, bloqueio irreversível de mitose, destruição dos componentes intracelulares obrigatórios. Então, na próxima lâmina que a gente vai ver aqui, vai ser uma lâmina de fungo. Né? Lembrando para vocês que na CNP3, com relação a lâminas, prova prática de vocês, vai cair apenas dois tipos de lâminas aqui que são bastante importantes, né? Para que vocês saibam. Então, agora uma lâmina de vírus, ele está perguntando qual o nome da doença que corresponde à lâmina e o seu micro-organismo. Estou dando um tempinho. Então, respondendo, e cite 2 características clínicas da doença. No caso, a gente vai ter aqui uma lâmina de paracoccidioidomicose. Essa lâmina, a doença, na verdade, né, eu falei para vocês na NP2 de vocês, quando eu dei fungos, certo? E essa doença, né, ela é causada pelo P. brasiliensis. 3 características clínicas da doença. A gente vai ter lesões eritematosas puntiformes, lesões ulceradas e granulomatosas. A gente já pode observar aqui, né, o aspecto da lâmina no zoom, no caso. E também é conhecida como uma lâmina com um aspecto, enfim, características de orelha de Mickey.
Algumas pessoas conhecem essa lâmina popularmente dessa forma, devido ao aspecto que ela fica ao redor da celular, né, citoplasmática, causada pela infecção fúngica. E como eu disse para vocês, qual a forma de transmissão da doença? A maioria das doenças causadas por fungos, elas vão ser causadas por inalação ou, em alguns casos, ingestão. No caso aqui, a paracoccidioidomicose ela vai estar relacionada à carne de tatu contaminada, como eu também disse para vocês na revisão de fungos. E aí lembrando, né, que a paracoccidioidomicose é comumente causada pela ingestão de carne de tatu. Ela vai estar relacionada, né, ao P. brasiliensis. É um fungo dimórfico, ou seja, como eu disse a vocês, fungos dimórficos são os fungos que são causadores, né, de doenças em seres humanos, no caso, em outros seres também, comumente, no caso. E são doenças, né, fungos dimórficos, geralmente eles são causadas doenças pela inalação do fungo. Geralmente é uma doença que está mais associada a sexo masculino entre 30 a 50 anos e está associada aos agricultores, no caso. Ela, como consequências, ela tem alguns aspectos que a gente pode ver. No caso, radiograficamente, causar problemas no pulmão e alguns aspectos clínicos, no caso, visíveis na região do rosto. O consumo vai ser causado, né, pela carne de tatu. Como eu disse, o tratamento é feito com o uso de itraconazol de 6 a 9 meses. Lembrando que doenças fúngicas, em sua maioria, são doenças difíceis de tratar, doenças que precisam de uma grande quantidade de apoio, né, do paciente, para que seja ocorrida de forma que deve ocorrer, no caso de a gente ter um sucesso durante o tratamento, e são doenças que demandam grande tempo do paciente para fazer aquele tratamento de forma correta, para que assim a gente possa tirar esses fungos do nosso organismo, no caso. E aqui está as respostas, né? O paracoccidioidomicose. A gente tem um fungos em brotamento múltiplo, presente no citoplasma, nas células, na lâmina que a gente vai ver. Lesões eritematosas putiformes, ulceradas e granulomatosas. A professora não vai mostrar para vocês aspectos clínicos, tipo fotos do paciente na prova prática de vocês, mas ela vai mostrar a lâmina, então por isso que eu estou mostrando aqui somente ela, no caso. Inalação e ingestão de carne crua de tatu, vocês podem colocar isso quando pedir características da doença fúngica. E é isso, gente. Essa foi a nossa monitoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente. Obrigada pela participação, por assistirem o vídeo, no caso. Desejamos boa prova para vocês. E, posteriormente, a gente vai fazer uma monitoria da prova teórica de vocês. Tá bom? E é isso. Valeu.